agradeço o convite. Meu nome é Paulo Lins, eu sou diretor do sindicato do IBGE e sou coordenador do grupo da auditoria da dívida do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse debate. Eu vou tentar falar de um panorama mais macro, porque a gente tem visto a discussão da reforma da Previdência muito voltada para o Estado que a gente conhece. E o Estado que a gente conhece está em extinção. Então, muita gente discute equivocadamente aquilo que provavelmente no futuro bem breve não terá. Então, eu vou tentar mostrar esse panorama e aí eu vou dar alguns passos atrás para a gente poder entender o que está acontecendo de um modo geral na União e também, como nós moramos no Rio de Janeiro, como é que essa história do Rio de Janeiro acontece, porque não foi só Cabral e Pezão que roubaram, tem muita história por trás disso. Cabral e Pezão roubaram a migalha, os 3, 4, 5%. E tem uma história muito mais abrangente nessa brincadeira toda. Aqui é uma coisa importante para a gente poder entender. Nós temos aí disseminado na grande mídia, né, os cenários de escassez, seja ele econômica, financeira, de política, problemas de políticas, de ética, de moral, ambiental, social, está tudo colocado, mas todo esse cenário, a solução que o governo e que o grande mercado apresenta é ajuste fiscal. Não sei se vocês escutaram hoje, nós estamos aí agora, já foi traído no governo ontem, lá no Congresso, o plano Monsueto, que é mais uma questão de salvamento dos entes federados, Estado e município, mas tem que ter as contrapartidas. Então, o governo vai liberar algum dinheiro, mas ele quer contrapartida. Então, esse cenário aqui é o que tem apresentado aí nos últimos períodos, principalmente a partir de 2015, porque em 2015 nós temos um problema no país. Qual é? Começa a crise econômica. O Brasil tem uma redução no seu PIB em 2015 de 3,5%. Em 2016 nós temos 3,6% de diminuição do PIB. Então nós estamos falando aqui de dois anos, quase 8%. Isso efetivamente tem efeito na arrecadação, né, na arrecadação do país, e aí a arrecadação começa a cair. Tá? E do lado de cá nós temos o Brasil real. É o Brasil do nióbio, do ferro, do petróleo, da água, da terra. Isso aqui é a nona economia do mundo. É o que sustenta toda aquela economia virtual. Então, o grande sistema financeiro, né, que os governos estão subjugados, os governos não têm autonomia, que a gente imagina, os governos são serviçais do grande capital, eles têm que entregar essa agenda, né, que já vem há décadas sendo construída. Eu acho que todos os governos, na auditoria nós achamos isso, que cada um tem a sua parcela de culpa, uns mais, outros menos, mas todos fizeram. Tá? Então, isso é uma coisa para a gente poder entender. Vou começar aqui pela década de 70, porque é o seguinte, como eu falei para vocês, a auditoria cidadã participou de uma CPI da dívida que aconteceu em 2009, 2010, lá na Câmara. E essa CPI ela levantou várias ilegalidades, né? O relatório final ele não aponta para o cumprimento da Constituição, porque nós estamos falando aqui do cumprimento do artigo 26 da Constituição, dos atos de disposições transitórias, que é, após um ano a promulgação da Constituição, você fazer uma auditoria da dívida. E nós já estamos em 2019, isso nunca aconteceu. Mas aí o Ivan Valente, com outros deputados, fizeram um documento chamado Relatório Paralelo, e esse documento efetivamente aponta todas essas ilegalidades, como eu falei aqui para vocês, o anatocismo, que é juros sobre juros, juros flutuantes e tal, e outras ilegalidades, né? Uma dívida hedionda, que é uma dívida que cresce por si só, sem efetivamente ter a contrapartida dos serviços públicos. Não existe serviços públicos, né? A dívida está crescendo porque ela está atendendo ao mercado financeiro, né? E a primeira ilegalidade que a gente apresenta aqui é exatamente a Convenção de Viena, que diz que os juros não podem ser flutuantes, ele tem que ser fixo. Então, no milagre econômico, vocês lembram, ou já leram em algum lugar, quem é mais antigo vai lembrar e quem é mais novo já leu alguma coisa. O Delfim Neto falou o seguinte, nós precisamos crescer o bolo para depois dividir. Então, o bolo cresceu e ele nunca foi dividido para a sociedade. No milagre econômico, no governo militar, nós estamos com um PIB a 14%, isso nunca significou melhoria da qualidade de vida do povo. Pelo contrário, o povo vivia numa miséria, né? Mas, nesse momento aí do governo militar, nós temos o crescimento da dívida de 3 bilhões. Quando acaba a ditadura em 85, nós começa a redemocratização do país, a gente
tem uma dívida de 85 bilhões. Tá? E essas ilegalidades, como falei, do juro flutuante, por exemplo, já foi entregue ao Supremo Tribunal esse documento final. Né? Nós temos na década de 80 a chamada década perdida. Né? Década perdida para quem? Porque como os juros eram flutuantes, na década de 90, esses juros eles estouram, eles crescem absurdamente. Né? Então, é como se eu fizesse um contrato no banco, um contrato de empréstimo a 1%, a 5%, e quando fosse no outro mês, ou daqui a 5 meses, o banco me chamar para dizer que agora vai ser 20%. Mas como? Eu fiz um contrato de 5%, não pode ser 20%. Então, isso é a chamada década perdida. Então, o juros sai de 4%, 5%, vai para 20%. Os países começam a quebrar. O primeiro país a quebrar foi o México. A Argentina quebrou e o Brasil quebra em 87, quando a gente tem a moratória do Sarney. Não que o Sarney era corajoso para fazer moratória, mas porque não tinha dinheiro para pagar o serviço da dívida, os juros da dívida. Tá? Isso é uma coisa importante. Aí nós temos a década de 90. Né? Na década de 90 tem elementos essenciais para a gente entender a questão da financiarização, porque na realidade ali em 70, quando a gente tem a quebra da paridade dólar-ouro, aqui tem a hegemonia do capital financeiro. A economia passa a ser financiarizada. O que significa isso? Significa que você deixa de ter uma grande lucratividade na produção e você passa a especular. Então, as grandes empresas, corporações e os bancos, né, aumentaram muito essas especulações. As empresas, em vez de ter grandes números de trabalhadores, passaram a ter menos trabalhadores e grande parte da sua lucratividade veio de aplicação em bolsas e em títulos da dívida pública, principalmente a dívida brasileira, que paga o maior juros do mundo. Na década de 90, nós temos algumas engenharias que foram aplicadas e são importantes. A primeira delas é o seguinte: nós tivemos a chamada década de 90, a década das privatizações. Nas privatizações, o Fernando Henrique falava que era para entrar dinheiro para pagar dívida, que é o mesmo discurso que está sendo feito agora. Vamos pagar, vamos vender estatais para poder diminuir o pagamento para a dívida. Só que nesse momento, na década de 90, tem uma engenharia que foi aplicada em mais de 20 países, que pouco se discute, que os chamados títulos Blades. Blade era o secretário de Tesouro americano e ele fez uma engenharia de resgatar títulos de bancos privados que no mercado ou estavam zerados, sem nenhum tipo de valor, ou eles tinham valores muito baixos. Então ele resgata esses títulos e passa a valer o valor de face do título. É como se fosse um título de R$100 estivesse no mercado valendo a R$10 ou não valendo nada, ele voltou a valer R$100. Então você vai ter uma supervalorização desse título, e esses títulos Blades, eles foram utilizados, foram transformados em títulos globais e foram as moedas que foram utilizadas para a compra das nossas estatais subvalorizadas, que é o caso, por exemplo, da Vale do Rio Doce. Né? Então, significa que não entrou dinheiro nenhum no país, nós vendemos as estatais com valores muito baixos e o que entrou foi moeda podre, títulos e grande parte dessa venda das estatais já foi financiada pelo BNDES com dinheiro público. Tá? Então, isso é um elemento importante. Tem outro elemento importante na década de 90, que eu estava conversando com a Alexandre, é a chamada Lei Candir, que quase ninguém discute. A Lei Candir é a Lei Complementar 87, né? E essa lei, o que ela faz? O Fernando Henrique tinha, na sua principal política de Estado, de governo, aumentar as exportações. Então, para garantir esse aumento de exportação, o que ele fez? Ele criou essa lei que isentava o ICMS de produtos primários e semi-elaborados, né? E essa lei não foi revogada, ela está até hoje valendo, por isso nós temos uma economia totalmente primária na lei, né? E como isso aconteceu? Os estados teriam uma compensação pela não entrada de ICMS no seu caixa, o governo federal faria uma lei complementar, outra lei, para poder devolver parte do dinheiro que não entrou no ICMS. No Rio de Janeiro, entre 99 e 2016, isso significa em torno de 40 a 60 bilhões que deixaram de entrar no cofre, porque o principal fonte de arrecadação dos estados é o ICMS. Então, quando você coloca a isenção desse principal tributo, e no Rio de Janeiro nós temos o principal produto, que é o petróleo, que é um produto primário, né? E esse produto deixa de
de pagar ICMS por conta de uma lei que não foi revogada e está até hoje. E essa lei, além de dar todo esse benefício para o setor financeiro, ele também coloca que nós estamos agora na economia primária de peixe. Por isso não tem investimento na infraestrutura do país, né? Na década de 90 tem outro elemento importante. Tudo que eu estou contando isso aqui é para a gente poder entender como é que nós estamos chegando no momento de hoje. Outro elemento importante na década de 90, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos um empréstimo feito pelo governo do Marcelo Alencar. Um empréstimo na Caixa Econômica Federal no valor de 180 milhões, não é bi, 60 milhões para fazer PDV e 120 milhões para pagar 13º servidores estaduais de 95, o governo não tinha dinheiro. Os 180 milhões que foram emprestados pela Caixa Econômica Federal vieram carregados de 44 condicionantes. O que significa isso? Significa que essas 44 condicionantes, representaram para o Estado do Rio de Janeiro, na época, a perda praticamente de todo o Parque Estatal do Rio de Janeiro. Rio Gás, Rio Luz, Manege, Cordeste, concessão do metrô e várias outras concessões. Então, o Estado do Rio de Janeiro já foi privatizado ali naquele momento. Tá? Sobrou muito poucas coisas, as coisas que sobraram estão tentando agora, a partir das leis complementares que foram aprovadas nos últimos anos, a privatizar o resto. Né? Isso é um elemento importante. Então, as pessoas imaginam que o que está acontecendo com o Rio de Janeiro, por exemplo, é que Cabral e Perdão roubaram. Também, mas isso representa muito pouco. Nós estamos falando aqui, talvez, de tomarmos talvez 1 bilhão, talvez, mas eu falei só da lei Candina, nós deixamos de arrecadar quase 60 bilhões. É bem diferente do que Cabral e Perdão roubaram. Né? E lei complementar 87, ela foi parar no Supremo Tribunal, né, para que a União cumprisse o que está escrito na lei, né, fazer a lei complementar. Então, até hoje ainda não foi resolvido isso. O Supremo Tribunal tinha dado um tempo para o governo resolver, e se não resolvesse, ele tinha dado a solução que o Tribunal de Contas deveria fazer a conta para restituir dinheiro para esses estados. Os 3 estados que estão aí bastante penalizados, 2 deles estão exatamente com muito dinheiro para receber, que é Minas Gerais, deve ter quase uns 100 bilhões da Lei Candir, e o Rio de Janeiro também. Né? Então, esse dinheiro, se entrasse no cofre, que é muito mais fácil a União falar que o problema do Estado é má governança e roubo, mas ela também faz má governança e roubo com os entes federados. A situação atual do Brasil é aquilo que eu falei para vocês, a fraude na Constituição. Vocês podem procurar no Google o documento que foi entregue ao Supremo Tribunal, que se chama Anatomia de uma Fraude à Constituição. Esse artigo 166 da Constituição, a gente acha que teve uma fraude, a gente não pode afirmar porque ainda não teve uma decisão final, mas isso está entregue ao Supremo Tribunal Federal para que tomasse uma decisão. Até hoje nada foi feito. Essa linha B é que garante o pagamento da dívida pública. Se ela não tivesse ali, você teria que ter dotação orçamentária para poder fazer. Hoje você não tem. Tanto é que você pode avançar quase 400 bilhões de pagamento da dívida por conta dessa questão aqui. Nós temos juros muito elevados, né? Apesar de hoje a taxa Selic estar muito baixa, mas a inflação também diminuiu. Isso significa que o juro real, que é Selic menos inflação, ainda é muito atrativo para o sistema financeiro. Né? Para vocês terem ideia, em 2015 para 2016, quando a Dilma perde o governo, o Temer vai na televisão e fala a seguinte coisa: nós vamos botar esse país no eixo, nós vamos diminuir a taxa Selic e vamos diminuir a inflação. 2 pontos percentuais da taxa Selic. A taxa Selic era, nesse período era 14,25, ela foi para 12,25. E a inflação, se vocês lembrarem, vocês que são funcionários públicos vão lembrar que quando nós fizemos a campanha salarial era 10,67 em 2015. Quando você pega 14,25 menos 10,67, você tem um juro real, Selic menos inflação. Quando ele fala isso, que ele baixa 2 pontos percentuais, ela cai para 12,25. Só que a inflação caiu. Aí você aumenta o juro real em quase 92%. E pouca gente percebe. Por que a Dilma, quando abaixou a taxa Selic, o capital foi para cima dela?
porque a inflação era muito alta. E aí, o que aconteceu? Você não tem aumento do juro real, você, pelo contrário, tem diminuição do juro real, o ganho de capital. O Temer fez a mesma coisa, só que ele diminuiu a inflação também. E por conta disso, ele aumentou o lucro do capital em 92% e as pessoas não percebem. Porque isso aí, a gente fica muito no discurso, né? Baixou a taxa Selic, quem é contrário? Ninguém. Quem é contrário de baixar a inflação? Ninguém. Só que isso aumentou o lucro do capital naquele período de 92%, juro real. Tá? Nós temos aí carga tributária muito grande e agora nós temos que tomar muito cuidado com a reforma que está lá na PEC da tributação, a reforma tributária, porque a reforma tributária ela vai de vez colocar a Previdência em situação efetivamente de déficit, porque na reforma, na Constituição da Seguridade Social, que é formada no tripé, saúde, assistência e previdência. E ali, no artigo 194, no artigo 195 nós temos as fontes que custeiam isso, que os constituintes se preocuparam com isso. E uma das fontes de custeio chama-se COFINS. E a COFINS e outras taxas de impostos estão sendo propostas a unificação no imposto único. Significa que você vai perder a referência constitucional de financiamento da reforma da Previdência, da Seguridade Social. Quando você fizer uma mudança, porque eu também quero uma reforma tributária, mas eu quero a reforma tributária onde o mais rico vai pagar efetivamente mais, não é tirar dos mais pobres. Isso vai acontecer se a gente não tomar cuidado, porque a gente entra no discurso e não discute as entreguinhas, porque uma coisa é a reforma tributária que eu quero, outra coisa é que eles estão propondo. Vai lá e olha o que eles estão propondo. Eu acho que é muito importante a gente poder ver isso. A questão da dívida pública, todo mundo fala do crescimento da dívida, todo mundo fala, a dívida está crescendo, mas ninguém discute quais são os mecanismos que essa dívida está crescendo. Nos últimos 2016, dezembro de 2016, até agora 2019, que a dívida está em 5 trilhões e 400, ela teve um aumento de dezembro de 2016 até agora, mais ou menos 1 trilhão. Então tá, nós pegamos emprestado 1 trilhão, onde é que entrou? Vocês melhoraram, a gente melhorou a estrutura do país, criou mais escola, mais estrada, aonde é que entrou o dinheiro? Não tem na contrapartida de serviço. A dívida pública que está aumentando é para pagar banqueiro, é para pagar lucro de banqueiro, não é para melhorar a estrutura do país. Tanto é que vocês vão ver ali que na LOA de 2019, que é a lei orçamentária anual, a previsão de investimento do país é 36 bilhões para 2019. O gasto, o contingentamento dos gastos sociais, né, que está nesse panfleto aqui que eu distribuí para vocês. Aqui vocês conseguem entender bem como é que funciona a coisa. Aqui, ó, nós estamos falando do orçamento da União de 2018, o orçamento que foi executado. Vocês lembram que em 2016 nós tivemos a emenda 95, a emenda do teto, do fim do mundo, teve um nome, cada um botou um nome diferente, né? E essa emenda, o que ela fez? Ela colocou um limite no gasto do primário da União por 20 anos e liberou. A outra coisa que pouca gente entende e discute é o seguinte: o gráfico da União, esse aqui, ele é dividido em duas partes. Essa parte toda colorida que vocês estão vendo aqui é o orçamento primário, é onde está o Estado brasileiro de verde. Olha só, aqui do lado, essa parte verdinha aqui, são 15 itens do orçamento público que somado não dá 2%, dá 1,94%. 15 itens do orçamento, aí vocês estão vendo, ciência e tecnologia está aqui, ó. Cultura, ciência e tecnologia, 15 não dá 2%. Significa que no orçamento previsto para aqui, desse aqui, nós estamos falando de, sei lá, 40 bilhões, mais ou menos por aí. Tá? Quando eles falaram, na emenda 95, que eles teriam um teto por 20 anos no orçamento primário, eles não escreveram uma coisa que está implícito. Se o orçamento é dividido em duas partes, o orçamento não primário, que é a dívida pública, também está liberado por 20 anos. Por isso, que nesse orçamento aqui que nós pagamos em 2018, 1 trilhão e 65, na LOA, na lei orçamentária de 2019, ele vai aumentar para 1 trilhão 423 ou 24. Como pode um país quebrado aumentar em 358 bilhões de pagamento por título da dívida, serviço da dívida pública? Como? Uma interrogação. Aqui dali, aí nós temos a emenda também. O que ela faz? Ela praticamente congela os salários de todos os serviços públicos. Por quê? Por que vocês acham que tem um ataque às políticas públicas? Nós estamos vivendo alguns tipos de apagões.
Eu trabalho no IBGE. O primeiro apagão que nós estamos sentindo, que nós vamos sentir daqui a pouco, é o apagão estatístico. Depois nós temos o apagão científico, o apagão educacional, o apagão ambiental. Porque se você não tiver dados consistentes, o censo ele é necessário para que você possa pensar políticas públicas com dados consistentes. Se você não tiver dados científicos, e nós estamos indo para a era do achismo, o que vai acontecer? O IBGE comprova cientificamente, com os dados estatísticos, que tem racismo no Brasil. Se você não tiver dados conscientes, sabe o que vai acontecer no futuro? Alguém vai falar para você assim, cara, eu acho que não tem racismo não, cara. Os brancos vivem muito bem com os negros no Brasil. Eu, inclusive, tenho um negro como esse, que ele é de alma branca. Olha o que cara, e ele frequenta a minha casa, como é que tem racismo? Isso é a quebra do dado consistente. E aí, a partir daí, você tem um achismo, aí você acha o que você quiser. Como o cara achou que a política, que a pesquisa de droga da Fiocruz não serve para nada. Porque ele acha que está mentindo, que o IBGE está mentindo na questão do trabalho. Então, isso são importantes porque é o seguinte, se você não tiver um censo, como foi planejado para o IBGE, e o dado, e já conseguiu diminuir o questionário, nós vamos ter vários estratos da sociedade que vão ficar invisíveis. Então, assim, se eu não tiver informações consistentes, significa que a sociedade ela começa a sumir, porque eu não vou ter mais obrigação de cumprimento do artigo 6º. Qual é o artigo 6º? Que melhoria foi essa? A gente vai entrar no aspecto, a palestra que o intuito dela é político ou é de fato baseado na legislação? Se a gente for entrar no mérito político... Não estou entrando no mérito político nenhum, eu estou falando de como é que está o contexto, porque eu trabalho no IBGE e eu estou vendo um momento real do corte do censo. O que eu estou falando aqui é sobre a questão da política pública, e aí eu vou avançando. A gente vai ter uma metodologia, o palestrante convidado vai expor, é um tempo para ele apresentar os slides que ele trouxe. Ao final da explanação do palestrante, a gente vai abrir para que cada um possa trazer perguntas, considerações, contribuições. Vou solicitar para a gente deixar o Paulo continuar a palestra e aí no final a gente escreve. Não, tranquilo, só para explicar o conceito depois. Sim, aí aqui eu já tenho uma legislação, um arcabouço jurídico que já está aprovado e outros que estão em via de aprovação no Congresso Nacional no Supremo Tribunal. Estão em discussão no Supremo Tribunal. Aquilo que eu falei primeiro, a lei Candir, que é uma lei que transforma a economia brasileira em economia primária. Nós temos a lei 9496, que é a lei que renegocia a dívida dos estados em 97. Isso aqui é um elemento importante porque a partir daqui, anterior a essa lei, o que acontecia no Brasil? Os estados e os municípios podiam emitir títulos da dívida pública. E aí, vocês lembram que teve a questão do precatório do PITA, do Maluf em São Paulo, porque eles poderiam emitir títulos à vontade. E aí, o capital financeiro começou a ver que isso era um problema. Então, a partir dessa renegociação aqui, dessa lei 9496, eles pegam todas as dívidas dos estados, juntam todas elas, né, e renegociam com o sistema financeiro, já com uma fórmula draconiana. Essa fórmula era o seguinte, era de 6% a 7,5% mais o GPDI. O GPDI é um índice indexador da Fundação Getúlio Vargas, e ele mede variação cambial, tem uma cesta de... Aqui tem uma grande interrogação, nós estamos falando de 1997. Em 1996, 11 anos antes, o IGPDI tinha sido substituído pelo IPCA do IBGE, que é o índice indexador oficial da inflação. Como pode, 11 anos depois, eu fazer uma renegociação de dívida do Estado e usar o índice de uma fundação que é privada? Isso é uma interrogação. Essa renegociação, ela renegociou toda a dívida do Estado em torno de 112 bilhões em 97. A gente já pagou quase 400 e devemos 540. Essa é a renegociação da dívida do Estado. E aí os caras vão para a televisão e dizem que estão salvando os Estados com esses planos de recuperação. Então vocês vão ver que não é bem assim. Essa lei complementa a lei 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, é uma lei altamente neoliberal, porque o discurso é feito que é para punir mais gestores, mas na realidade ela introduz aqui várias situações que beneficiam o grande capital. Uma delas, por exemplo, é a introdução do superávit primário. A partir daqui, o Brasil é obrigado a juntar, não sei de onde dinheiro, tirar de onde for para poder bancar os banqueiros, o sistema financeiro. O nosso superávit primário nos últimos 10 anos ultrapassou 1 trilhão de superávit primário, 1 trilhão. Tem a emenda 41, que é a emenda da reforma da Previdência dos servidores públicos.
Aqui o Lula, ele quebra a solidariedade entre na realidade quebra a paridade e a integralidade dos trabalhadores, porque eu entrei no IBGE em 81, até aqui eu tenho a integralidade, a paridade salarial. A partir daí os trabalhadores passaram a receber a sua aposentadoria para a média das 80 maiores remunerações. Depois você tem uma melhoria, porque isso foi muito ruim naquele momento. Eles fizeram a emenda 47, que ela melhora um pouquinho essa situação, é quando você tem a diminuição de um ano de trabalho, quando você ultrapassa você tem que ter 60 anos, e quando você tem 35 anos de trabalho, 36 você aposenta com 59, você diminui um ano, a cada ano você passa de 35. Tá? Então isso foi uma melhoria. E aqui nós temos a quebra da solidariedade entre os trabalhadores do serviço público, que é o FUNPRESP, que já tem a previdência complementar no serviço público. Só que a previdência complementar de hoje, ela está limitada ao teto da INSS. Se você ganhar mais do que isso, você tem que pagar a previdência complementar. O FUNPRESP, 90% da carteira do FUNPRESP é dívida pública. Significa que para bancar a sua aposentadoria futura, eu tenho que expropriar e espoliar cada vez mais o país e o povo brasileiro, para que tenha lucro. Porque muita gente não entende o que é um fundo de pensão. O fundo de pensão é o seguinte, é o meu dinheiro explorando a mim mesmo e aos trabalhadores. É isso que é o fundo de pensão. A essência do fundo de pensão é lucro. Então eu pego o meu dinheiro, aplico no fundo de pensão, lá seja de Petro, PV e tal, e FUNPRESP, mas eu vou expropriar alguém, inclusive a mim. Aqui nós temos um elemento importante, que é a alteração da lei da pensão. Eu estava falando com o Alexandre, que muita gente não presta atenção nessa lei. Essa lei altera a pensão, porque é o seguinte, antes dessa lei, os servidores públicos tinham pensão vitalícia. Certo? Quando veio essa lei aqui, ela altera, ela coloca 2 parâmetros iniciais, que você tem que ter um tempo de contribuição mínima, se eu não me engano, que é 18 meses, e você tem que ter casamento ou união estável em 24 meses. São os 2 primeiros critérios para que você tenha direito à aposentadoria. Depois disso, eles criaram uma tabelinha, que foi de 21 a 26 anos, você tem direito a 3 anos de pensão, pensionista, depois 6 anos, 9 anos. Quando chega aos 43 anos, aos 44 ela é vitalícia. Aos 43 anos, isso é o que? De idade. Eu tenho 57 anos. Se eu morrer, a minha esposa vai ganhar a pensão vitalícia. Mas se vocês forem aos 43 anos, e o IBGE mostra que quem morre primeiro é o homem, a mulher fica mais tempo, uma mulher vai receber pensão por 20 anos. Aos 63 ela vai deixar de receber pensão e a maioria nem sabe disso. Mesmo o jovem não sabe. Muita gente que vai falecer e aí tem uma idade baixa, a pensionista ou o pensionista vai receber pensão por pouco tempo. Tem lá uma tabelinha que eu acho que é importante olhar para ver. Tá? Isso aqui já está aprovado. Tem essas 3 leis aqui complementares que são nefastas. Só que não tem discussão. São as leis que renegociaram a dívida dos estados. Né? E a última ali, a 159, é a última agora o salvamento que eles dizem salvamento de recuperação fiscal dos estados. A primeira ali tem vários elementos, mas a gente tinha conseguido, que foi na época da Dilma, a Lei Complementar 148. Aquela lei era importante, porque nós conseguimos na lei colocar alteração do índice indexador, em vez de ser o GPDI da dívida, ser o IPCA do IBGE, que é menor, e nós conseguimos diminuição de juros, de 6% no mínimo para 4%. Só que essa lei nunca entrou em vigor. Ela foi aprovada e ela foi sancionada, mas ela não entrou em vigor. Logo depois, em 2016, apareceu outra lei complementar, que altera a lei de cima. E uma das alterações que eles fazem, que essa lei aqui faz com essa, é o artigo que diz, é o seguinte, os servidores públicos têm uma redação que dizia assim, gasto por serviço público. Essa redação foi substituída por gasto de pessoal. Só que a maioria das pessoas não sabe o que significa isso. Né? Significa que, quando eu tinha um gasto de servidores públicos, era um tipo de gasto. Agora, quando eu tenho gasto pessoal, entra ativo, aposentado, pensionista e terceirizado. E aí, quando entra, ele alcança o teto da lei de responsabilidade fiscal, que nos estados é o gasto de 60% da receita corrente líquida, na União 50%. Então, isso pode provocar, possibilitar a demissão de servidores públicos. Segunda, de cima, não tem discussão no serviço público, muito pouco, é a DIN 2135. Sabe o que essa DIN fala? Eu aconselho vocês a olharem a emenda 19. A emenda 19, que é a emenda constitucional de Fernando Henrique, na 98, ela fez várias alterações na Constituição. Uma delas é que ela possibilita
facilita, porque muitos servidores públicos que tem a estabilidade. Essa lei, a emenda constitucional já acabou com isso. A emenda 19, no artigo 21, que alterou o artigo 167 da Constituição, ela diz o seguinte: quando tiver problema de caixa, nós estamos atravessando problema de caixa, ela pode abrir a possibilidade de demissão. Então, 3 critérios básicos. O primeiro, acabar com 20% de cargo em comissões. O segundo, demitir servidores não estáveis. O terceiro, demitir servidores estáveis. Só que muita gente não sabe o que é servidor não estável. Mas a emenda 19, ela explica quem é o servidor não estável. É o servidor que, 5 anos antes da Constituição, estava no serviço público até o primeiro concurso do órgão. No caso do IBGE, 5 de outubro de 83, o primeiro concurso do IBGE foi em 97. Significa que todos os trabalhadores estão entre 5 de outubro de 83 e 97 não tem estabilidade constitucional. Significa que eu não preciso de uma lei para demitir, eu preciso de uma caneta. Tá? E aí vocês vão perceber que essa legislação pode ser a qualquer momento. Isso aqui foi feito uma ação jurídica pelo PT, pelo PCdoB, se eu não me engano, PDT, em 2000. Em 2007 eles conseguiram uma liminar. Porque é o seguinte: o artigo 39 da Constituição, ele tinha uma redação original, que era que o Estado, a administração pública, ela era responsável ela é responsável pelo regime jurídico único, RJU, e pelas carreiras. Essa redação foi substituída pela uma comissão de remuneração de pessoal. Então são 2 redações que estão sob júdice, que vão ser votadas o mérito dessa ação no Supremo Tribunal a qualquer momento. Então, se o mérito foi em favor do Fernando Henrique, o regime jurídico único acabou. Significa que não tem mais regime jurídico único e a administração ela vai poder contratar do jeito que ela quiser. Isso é grave e não tem discussão. Isso aí estava parado em 2007, estava estacionado, e de repente, no momento desse novo governo, agora no governo do final do Temer e no início do Bolsonaro, isso volta para a pauta do Supremo Tribunal. As 2 matérias. E aqui tem 2 projetos de leis, um Fernando Henrique e o outro que está mais atual, que é o PLS 116, que fala da demissão de servidores públicos. Esse daqui tem 12 critérios subjetivos para poder avaliar os servidores, e se você tiver avaliações negativas, ou avaliações que não foram boas, você pode ser demitido. Só que você olhar no preâmbulo do projeto, está exatamente dizendo o que eu estou te falando, o que eu falei para você lá em cima. Demitir servidores estáveis, porque os servidores não estáveis não precisam de lei para demitir. Eu preciso de uma ação política. Se eu tiver disposição de demitir servidores com 20, 30 anos, eu vou demitir. É isso que eu preciso, não preciso de lei. Esse de baixo, que eu fiz de concurso, e aquele que foi estabilizado pela Constituição antes de 83, esse eu preciso de lei. E aí as leis estão sendo feitas. Aqui tem um vício de origem. Essa senadora ela não pode fazer um projeto de lei para demitir servidores públicos, porque só quem pode fazer é o Estado. Né? E aí o projeto de lei de cima é do Estado, que é do Fernando Henrique. Você pode juntar os 2, pegar o que é ruim daqui e botar aqui, e aí você quebra o vício de origem. Aquele outro projeto que estava parado, o 242 que começou a avançar, e o de baixo estava para mim. E esse aqui é o contrato que eu falei, que vocês podem ver na internet, o número está ali. Eu vou deixar essa apresentação, vocês podem usar do jeito que vocês quiserem aí. Isso aqui que eu falei, da questão do endividamento do Estado, né? 55% dessa dívida do Estado eram dívidas de bancos que foram privatizados e esse dinheiro foi colocado como dívida pública, aquilo que eu falei que não tem contrapartida. Aqui é a prova de que não tem, que a União não está preocupada em salvar Estado nenhum, não está preocupada com a gente, ela está preocupada em garantir o lucro do capital. Aqueles 3 estados lá em cima foram os 3 estados que não fizeram o dever de casa. O que é o dever de casa? Você se lembra que eu falei que na década de 90 nós tivemos lá uma lei, o Marcelo Alencar, que privatizou quase todo o Parque Estatal do Rio de Janeiro? Como o Rio de Janeiro fez seu dever de casa, os juros para o Estado do Rio de Janeiro foi 6%. Agora, aqueles outros estados ali que não fizeram, foi 7,5%. Alagoas, Pará e Minas Gerais. E aí, os juros, GPDI mais os juros, que foi um gasto nessa época, de 99 até 2016, significa 1.606%. Vocês acham que isso não é agiotagem? Se você pegar a inflação no mesmo período, foi 228% do IPCA oficial. Se você tirar 228 de 1.606, estamos falando aqui de 1.300% de juro real.
Os demais estados foram 1.204. Se você tirar a inflação, eu estou falando de 900 e poucos por cento de juro real. O que é isso? É agiotagem isso? Isso aqui é alguém que está preocupado em defender e salvar os estados? Isso é a União. Isso aqui é o gráfico que eu mostrei para vocês, né? Significa 1,94, significa 50 bilhões, mais ou menos o orçamento que foi executado em 2018. Esse orçamento aqui de 2018, que é 1 trilhão e 65 para a dívida pública, o serviço da dívida, ele vai aumentar agora na LOA para 1 trilhão 426 ou 24, alguma coisa desse tipo, né? E aqui, eu vou explicar rapidamente o que tem de inconstitucional aqui. Vocês estão vendo falar agora da regra de ouro. A regra de ouro está sendo falada pra caramba. O que significa a regra de ouro? Eles estão alegando que não, eles precisam de emissão de títulos para poder pagar Bolsa Família, BPC e questões sociais, porque eles não têm dinheiro. Na realidade, não é bem isso não, né? Isso aí é um argumento que eles estão usando, porque é o seguinte, essas despesas que eu falei aqui para vocês, elas são despesas correntes, tá? Como é o caso também com gasto com o pessoal. Então, e os juros da dívida? Tem um gráfico que eu vou mostrar logo na frente, vocês vão ver, é que é o seguinte, que eu peguei os juros consolidados, juros que foram consolidados pelo Banco Central em 2015, foi de 501 bilhões, juros que o Brasil deveria pagar em 2015. Só que quando você vai na louca ali orçamentária, o Brasil só executou desses 501, 208 bilhões. Então nós tivemos uma diferença de 293 bilhões. Como eu vou devolver esse dinheiro para os banqueiros? Não posso emitir títulos para juros, porque essa regra, a regra de ouro não permite. A regra de ouro não permite que eu emita títulos para pagar despesas correntes, juros, despesas essenciais, são despesas correntes, despesas com servidores, pagamento, salário, tudo é despesa corrente. Mas eu posso emitir títulos, que é o que eles estão fazendo, para despesa de capital, que é o caso de amortização, né? Então, se o Congresso autorizar que eu possa emitir títulos, aí eu vou ter uma entrada de dinheiro e aí eu aumento a dívida pública e pago um banqueiro. Mas ele não faz a mesma coisa para, por exemplo, aumentar o gasto com o pessoal. Por que ele não emite título também? Aí eles alegam que nós somos a ovelha negra do sistema. Isso é uma coisa importante porque aqui nós temos uma puta inconstitucionalidade. O que eles querem acabar? Eles querem acabar com essa inconstitucionalidade, porque hoje você não pode emitir títulos. Tanto é que isso é provado que a dívida pública tem crescido absurdamente. Nós temos feito amortizações monstruosas. Por exemplo, no ano passado nós amortizamos, está na LOA, 783 bilhões. Como é que você amortiza 783 bilhões e a dívida não cresce, só aumenta? Porque não tem amortização. Na realidade, você tem essa bula constitucional de emissão de novos títulos, substituição de títulos velhos por novos, com condições pioradas, e a partir daí você vai estar subjugado pelo plano de capital, porque você é obrigado a aceitar as condicionantes. O plano Monsoeto é exatamente isso. A gente vai dar um dinheiro para o Estado, mas o Estado tem que cumprir as condicionantes para poder ter o direito de receber. Aí vocês vão ver ali, ó, que a previsão inicial era de 3 trilhões e 500. E aí eles executaram 2 trilhões e 600, quase 1 trilhão a menos. Mas onde é que eu parecia? Provavelmente nas operações compromissadas, que eu vou explicar para vocês, e no swap cambial. São um mecanismo de crescimento de dívida que não são dívida pública, é só benefício do grande capital rentista. Isso aqui vocês não vão conseguir ver, mas vocês podem procurar depois, que é a LDO, o anexo 1, o inciso 4. Aqui é o que eles prevêem gastar no ano que vem. Aí vocês vão ver que ali tem 378 bilhões de juros da dívida. O ano passado nós gastamos 278, nós vamos aumentar 100 bilhões por juros da dívida e vamos aumentar em quase vamos diminuir a amortização, que era de 1.065, vamos aumentar a amortização e a soma dos dois, que é o serviço da dívida, vai aumentar para 1 trilhão 425. Enquanto o investimento direto no país vai ser está proposto 39 bilhões só. Isso aqui eu vou deixar aí para... E ali eu vou explicando o que é o orçamento da Seguridade Social, orçamento fiscal, para as pessoas entenderem. Né? Aqui é uma coisa importante para a gente poder botar várias interrogações. A gente está sendo convencido que o país está quebrado. O país não tem domínio no mundo, acabou.
E aí eu peguei os dados do Tesouro Nacional, onde tem as receitas da União e as despesas da União, de 2015, 16, 17 e 18, e fiz um comparativo. Né? Aí eu peguei aqui, em 2015, a receita executada, e ali do lado de lá eu peguei a despesa executada. A receita executada aqui foi 2 trilhões e 619. E de lá foi 2 trilhões e 254. Então houve um superávit, não déficit, de 364 bilhões. Isso é 2015. 2016, nós tivemos também entre receita e despesa, matemática simples. Nós tivemos um superávit de 255 bilhões. Quem tem que explicar se isso aqui é verdade ou não é o governo, porque eu estou pegando dados oficiais do governo. Isso aqui é receita e despesas executadas. Não é achismo meu. No momento de grande crise, 2017, ainda teve 71 bilhões de superávit. Em 2018, também teve 268 bilhões de superávit. Então, se a gente somar 15, 16, 17 e 18, nós temos aqui um superávit somado de quase 800 bilhões. Né? E então, como é que o país está quebrado? Vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão ver aqui que nesse gráfico aqui, que eu distribuí para vocês aí, aqui embaixo, aqui embaixo, você sabe o que significa isso? Vamos dar 4 no argumento. Isso que significa. MBL acabou de sair. É o quê? MBL, o cara do MBL. MBL, ele? Eu queria que você MBL, Partido Justo, É do garoto do japonesinho? também. Ele tirou a chance da gente de pois exatamente. Pois é, foi lá pra. Eu acho assim, aqui nós ele está expondo. Quem tiver dúvida ou for contrário à exposição dele, que se proponha Nós vivemos um país dito democrático. Paulo, isso aqui é uma escola, Paulo. Você pode falar o que você quiser, respeita a Mas mesmo que você individualidade das falasse, se eu pessoas. puder falar o que eu quiser, eu ia falar o que eu quiser. É isso aí. Eu trabalho no IBGE, no IBGE nós temos essa cultura. Então, o IBGE é um órgão que tem uma cultura da ditadura. E lá no IBGE nós temos o IBGE, cada estado é um IBGE diferente. É os donos do IBGE. E mesmo dentro dessa estrutura de poder, eu vou continuar falando. Esse gráfico aqui tem uma informação importante. Aí todo mundo diz que nós estamos num país quebrado, destruído. Aí a gente tem que fazer discussões, porque é o seguinte, nós temos uma reserva cambial, que está aqui, nós temos em torno de 392 bilhões de dólares. Vou botar 400 para ficar mais fácil. Se você multiplicar por 4, nós estamos falando de 1 trilhão e 600 de reserva cambial. É necessário que nós temos uma reserva desse tamanho? Mas por que a gente não pode ter só 200? Tem que ter 400? Se a gente tivesse 200, esses 200 que saiu da reserva cambial, se ele fosse transformado em real, ele entraria na economia, nós estamos falando de 400 bilhões, entrar agora, não é daqui a 10 anos não. Entrar agora, porque está lá no caixa do Banco Central, capitaneado pelo Tesouro Nacional. Nós temos uma outra informação aqui, que está aqui, é a chamada Conta Única do Tesouro. Conta Única do Tesouro, esse gráfico aqui, tudo que você não executa no orçamento primário da União, tudo que a universidade vende, os trabalhos, tudo aqui, o IBGE, todas as fundações de órgãos públicos, ele vai para a Conta Única do Tesouro. Nós temos um saldo hoje na Conta Única do Tesouro de 1 trilhão e 200, que não pode ser usado para a estrutura do país, só pode ser usado para pagamento de superávit primário. Olha só, 1 trilhão e 600 da reserva cambial, 1 trilhão e 200, sabe o que acontece? 2 trilhões e 800. E nós temos mais 1 trilhão e 200 de operação compromissada, dinheiro esterilizado da economia que está no caixa do Banco Central, pagando título da dívida pública para os banqueiros. Então nós temos em caixa 4 trilhões. 4 trilhões. Como é que pode um país ter 4 trilhões, apresentar um déficit de 156 bilhões e dizer que está quebrado? Não sou eu que estou afirmando, isso aqui é dado oficial. Ninguém precisa acreditar em mim, todo mundo vai lá e confere. Aí, ó.
Isso aí é o gráfico do Banco Central mostrando a reserva cambial em abril de 2019. Ó. 383 bilhões de dólares de reserva. Nós precisamos ter uma reserva tão grande assim. Isso tem que ser discutido com a sociedade. Porque a gente poderia diminuir ali pelo menos deixar só 200. 183 bilhões, entrando na economia, é muito dinheiro. Esse é o contexto que nós estamos discutindo, né? Do teto, terceirização, reforma trabalhista e tal. Porque é o seguinte, a reforma da Previdência, ela já foi praticamente efetivada com a reforma trabalhista. O problema do Brasil não é de Previdência, o problema do Brasil é de trabalho formal. Os números do IBGE que eu vou apresentar a vocês aqui na frente, logo após, mostra que nós temos entre 14 anos e 65 anos na força de trabalho do Brasil, 170 milhões de pessoas. 170 milhões de pessoas. A população economicamente ativa, que é a PEA, entre empregado e desempregado, 105 milhões de pessoas. Quando você pega 170 milhões e diminui de 105 milhões, acontece o quê? Você tem uma conta, matemática simples, de 65 milhões de pessoas que não tem lugar nenhum. 65 milhões de pessoas. Aqui você tem pessoas que estão vivendo de subemprego, estão desalentadas, estão sobrevivendo, na realidade. Certo? Então, se uma parte dessa população entrasse no mundo formal do trabalho, com carteira assinada, e começasse a pagar a Previdência, no outro dia o caixa da Previdência começaria a encher. No primeiro pagamento do cara, um mês depois, já começaria a ter o caixa da Previdência começava a encher. Mas isso não está acontecendo. Aí eles criaram na reforma da Previdência trabalhista os vários precarizações que eles estão aplicando, não só na iniciativa privada, como também no serviço público. No IBGE, hoje nós já somos mais de 5 mil trabalhadores temporários, com ajustamento do salário mensal, salário muito baixo, sem direito praticamente trabalhista nenhum, e não tem carteira assinada. Isso aqui é a prova daquilo que eu falei para vocês. A gente perguntou ao Banco Central, o Tesouro Nacional, que estava os 480 bilhões, eles falaram que eles não respondiam pergunta genérica. A auditoria fez essa pergunta, a Mariana Sapatorelli. Aí perguntamos ao TCU, o TCU falou que foi uma emissão desenfreada de títulos públicos. Tá? E aí, está aqui, ó, receitas recebidas, executadas e despesas executadas. Aí, como você vê, sobra aquele 480 bilhões que ninguém explica. Então, onde é que foi parar aquele dinheiro? Por que é necessário você ter um cenário de distribuição? Porque como eu posso propor ajuste fiscal com número positivo? Para mim poder propor um ajuste fiscal da economia, eu tenho que ter um cenário negativo. Não posso ter cenário positivo. Eu preciso convencer o povo que o país está destruído. Isso aqui é uma tabela do Banco Central, tá? Que explica aquilo que eu falei para vocês. Tem 3 linhas aqui que eu destaquei que são importantes para a gente entender. Vocês vão entender por que não tem dinheiro da economia. Você sabe o que é base monetária? Base monetária é o chamado meio circulante, o dinheiro que circula na economia brasileira. Toda moeda física, papel ou mesmo moeda mesmo. Tá? Seja ela real ou moeda estrangeira. Nós temos uma base monetária que hoje, nós estamos falando em março de 2019, tem 286 bilhões, 4% do PIB. 286 bilhões não paga nem os servidores públicos. Se todo servidor público, se mais dinheiro de pagamento, pegar seu pagamento, acabou o dinheiro circulante no país. Isso aqui é feito de propósito para que você não tenha dinheiro da economia. Por que está tão difícil você conseguir um empréstimo para você, seja ele pessoal, seja ele mesmo para empresário? Porque não tem dinheiro da economia. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro está exatamente nos títulos da dívida pública. Os títulos da dívida pública são colocados na mão de um grupo muito seleto chamado dealer. Quem joga poker sabe o que é dealer? Dealer é o cara que dá as cartas. Eles botaram lá dealer. Está escrito no Tesouro Nacional, você procura a palavra dealer, em inglês está lá. São 12 grandes bancos corretores que comandam a economia e dizem que o governo tem que pagar tanto pelo título da dívida. Então, por que é uma operação compromissada? O governo, o Tesouro Nacional emite títulos, entrega ao Banco Central, o Banco Central vai lá conversar com os bancos. Os bancos perguntam a eles assim, o que vocês têm acima dessa base monetária, acima daqueles 268 bilhões? Nós temos aqui 1 trilhão e 200, foi as últimas operações. 1 trilhão e 200. Então é o seguinte, me dá esse dinheiro, eu esterilizo ele da economia e te dou de volta, sabe o quê? Título da dívida pública. Porque é dívida pública. Isso é dívida pública? Não, isso é remuneração de caixa de banco. Não é dívida pública, mas nós não estamos pagando juros por isso. Certo? Nos últimos 10 anos, essa operação significou 500 bilhões de juros que nós pagamos para o sistema financeiro. Porque essa operação ela é registrada diariamente. Tá? Então,
esse dinheiro que deveria estar no caixa do banco para ser emprestado para a sociedade financiar a sociedade de modo geral, se tivesse no caixa dos bancos, os bancos teriam que trabalhar a concorrência e diminuir juros. Só que agora não precisa diminuir nada, porque o Banco Central emitiu, o Tesouro Nacional emitiu o título e entregou o Banco Central me entregou e eu estou tranquilo, ganhando o maior ajuda do mundo. Não preciso fazer mais nada. Aqui tem a conta única do Tesouro, onde eu falei para vocês, né? Essa conta aí ela só pode ser usada para pagamento de superávit primário. Nós temos ali 1 trilhão. Sabe o que significa esses dois números que você mostra para tanto da reserva cambial como da conta única do Tesouro? Você está apontando para o sistema financeiro assim, calma. Nós temos o dinheiro para poder cumprir os acordos que nós estamos fazendo com vocês. E se não for suficiente, a gente vai tirar do povo. Vai tirar das políticas públicas. Esses dados aí são de 19? Sim, março de 19. Isso é uma tabela do Banco Central, que vocês podem entrar no Banco Central, a tabela 4, né? E vocês lá, e depois eu vou mandar o link para ele, para distribuir, para vocês verem como é que vocês podem acessar esses dados aí. E aqui eu estou explicando basicamente o que é a operação compromissada e a conta do Tesouro, que não foi criada agora, já foi criada muito antes, mas que a própria emenda 95 diz que esse dinheiro acumulado. Doutor, nós estamos numa situação tão grave que não tem crescimento do país, porque é o seguinte, a emenda 95, ela disse, primeiro é o seguinte, ela pega um orçamento rebaixado. O que aconteceu em 2015 e 2016? Quebra de PIB, quase 8%. Então, a Receita da União, em cima dessa receita rebaixada, é que eles tiram o teto em 2016. E diz que daqui para frente o orçamento da União vai crescer, primário, vai crescer do tamanho ou do PIB ou do IPCA, o que for maior. Nesse momento, o que é maior? O PIB está aí bem pequenininho, né? Mas a inflação também está, mas era maior do que vem. Então, só que isso aqui, como nós temos aí esse impedimento de você usar essa conta, se você crescer o PIB da China, ele não pode ser repassado para a economia brasileira, para aumentar a estrutura, porque a emenda 95, que é a emenda da produção, proíbe. Isso aqui é o que eu falei para vocês do saldo de 2019 da dívida do Estado, está 543 bilhões de todos os estados. Isso aqui é o que eu estou provando para vocês da dívida pública, que o cara, aqui ó, 2016 que eu falei para vocês, ó, 3,4 trilhões, e hoje 5,4 trilhões. Se vocês fizerem uma matemática assim, nós estamos falando de um crescimento de quase 1 trilhão. Onde é que foi esse dinheiro emprestado? Eu peguei 3 fontes, a amortização, juros e amortização da dívida, previdência e cargo pessoal. Aí, isso aqui é para tirar o peso da nossa consciência, que eles dizem que o vilão da economia é o gasto com o serviço público e a previdência. Aquela parte azul de cima ali é gasto com a dívida pública. Olha a diferença. Isso aqui é aquele que eu falei para vocês, do juros consolidados do Banco Central. Vocês vão ver que todo ano a gente sempre não consegue pagar os juros, e aí você vê a parte amarela onde aparece na lua, que é o que é pago de juros, e depois você tem essa diferença toda aí. Aqui é mais uma informação para tirar, dizendo que nós não somos vilão da economia. Isso aqui é o teto da lei de responsabilidade fiscal, né? Onde diz que você, na União, gasta 50% da receita corrente líquida, e a receita corrente líquida em 2016, por exemplo, foi 722 bilhões, e o gasto com o servidor público foi 324 bilhões, muito abaixo do limite prudencial e também do limite geral da lei de responsabilidade fiscal. Aqui é o número que eu falei para vocês do IBGE, 170 milhões de pessoas em idade de trabalho entre 14 e 65 anos, desempregados, alentados, tudo está aí, eu vou deixar tudo aí para vocês verem, que aí o problema, vocês vão ver que não é de previdência de trabalho formal, porque se tivesse essas pessoas entrando no trabalho formal, a gente teria avançado. Aqui é para mostrar que várias reformas da previdência ocorreram em vários governos, né, e cada um fez o seu trabalho, tá? Para a gente não botar só culpa em um e no outro, todos tiveram a sua culpa. Eu falei para vocês de Funpred. Aqui está a regrinha que eu falei para vocês, né, da pensão. Está vendo? 18 meses de contribuição e 2 anos de casamento União-Estado. Essa é a base inicial. Isso é importante para os mais jovens saberem como é que funciona ali, e os mais velhos também. Aqui, ó, aos 43 anos, ela tem direito a 20 anos de pensão, ou ele. Então, 43 por 20 dá 63, aí acaba. Aí a pessoa vai ter que procurar um trabalho porque já acabou a mamata.
Para fechar, é o seguinte, é isso que eu queria apresentar para vocês, que a reforma da Previdência ela não é um fato isolado, ela é um elemento que está dentro, que é um elemento importante para a discussão, porque todo mundo entende, desde a classe trabalhadora entende, o capital também entende, da necessidade de eles fazerem a reforma da Previdência, e nós usamos isso como ferramenta de luta, porque os direitos dos trabalhadores estão sendo exterminados. E não tem outra saída que não seja as ruas. Dia 14 nós vamos propor uma greve geral e nós temos que estar nessa greve geral, porque é a única maneira de a gente conseguir pressionar esse Congresso, que é mais reacionário do que nunca, né, no sentido de você colocar aquilo que é necessário para o povo brasileiro, né, porque o que não falta é dinheiro. Né? Agora o projeto financeiro está sendo colocado exatamente para transferir essa riqueza brasileira para o grande capital rentista. Tá? Então, basicamente, era isso que eu queria colocar para vocês e estou aí aberto ao debate.